Olá, eu me chamo David, sou aqui da região de Barueri. Vou falar um pouquinho da minha história, do momento que o meu sonho se tornou a minha principal fonte de renda, né? Atualmente eu trabalho com o mercado de doceria e sorveteria. Nós temos 3 pontos comerciais, um localizado numa avenida, um no centro, mas não é uma avenida principal, e outro mais localizado num bairro. E além disso, a gente também tem uma pequena fábrica de sorvetes, pequena mesmo, né? Pequenininha, que fornece ali para as nossas sorveterias e para alguns parceiros também. Nessa fabriquinha a gente fabrica picolé, juju gourmet, sorvetes, etc. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos trabalhos para ver um pouquinho do nosso processo de fabricação e das dicas também, porque a ideia é compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, do que a gente vivenciou ao longo de mais de 5 anos aí que a gente trabalha nesse segmento, das dificuldades que a gente encontrou, compartilhar com vocês para de alguma forma vocês adquirirem algum aprendizado através da nossa história. Vou partir do início, tá? A gente trabalha no segmento de doceria e sorveteria há aproximadamente 5 anos. Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio, sempre mesmo. Inclusive, eu cheguei até a abrir CNPJ na emoção, né? Comprei mesa, comprei notebook, comprei um monte de coisa. Abri CNPJ e não veio cliente. Eu não fiz o estudo adequado, eu não pesquisei o mercado. Era uma empresa de eventos. Não entendia de nada, mas dei uma pesquisada por cima, vi que dava dinheiro e fui pelo que dava dinheiro. E quebrou porque não deu dinheiro nenhum. Vendi minhas coisas e voltei para o CLT como qualquer pessoa normal faria ali. E daí, ao longo do tempo aí, surgiram outras oportunidades. Eu sempre cogitei várias coisas. Pensei em empresa de mistura, empresa para fornecer ração, empresa para fornecer alimento. Enfim, pensei em diversos segmentos, mas nunca deu certo. Há cerca de 6 anos atrás, um pouco antes da gente iniciar nesse mercado, aqui numa avenida próxima da minha casa, eu vi num ponto comercial que já é antigo, de uma pessoa chamada Rose. Ela tinha uma doceria e sorveteria também, que era uma bomboniere na época. Não era chamada dessa forma, era chamada bomboniere. E estava escrito que passava o ponto ou arrendava. Eu sentei R$1 no bolso, mas senti de mandar mensagem para ela. Acabei acionando ela e falei, eu tenho intenção de ficar com o seu ponto. Perguntei para ela, lembro que na época ela falou que eram uns 40 e poucos mil reais que ela queria. Não sei o que. Eu falei, não, mano, não tem dinheiro não. Sabe aquele pessoal meio doido? Que quer as coisas, mas não tem dinheiro? Só tem Deus no coração mesmo e fé. E perguntei para ela, eu sei que a gente tentou negociar ali, ela não aceitou e morreu ali o assunto. E desisti disso, né? A placa continuou lá, depois arrancaram, mas depois de uns 6 meses, a Rose me acionou. Falou, David, você tá ocupado? Eu tava indo pra empresa, eu lembro que eu tava na estação de trem de Osasco, indo trabalhar, eu trabalhava na região da Vila Olímpia. E ela me chamou e falou assim, eu ainda tô tentando passar o ponto, só que através das minhas orações, Deus falou que tem que ser pra você. Tem que ser pra você, e na minha cabeça, essa mulher já tá de balé, ela tá querendo empurrar o ponto em mim. Mas falei, não, eu tenho interesse, porque eu queria mesmo. Conversei com a minha esposa, alinhamos e à noite a gente foi lá na casa dela. Ela pegou, conversa vai, conversa vem, falei que não tinha condições de adquirir aquele ponto comercial dela. Ela falou que fazia por R$26.500, eu sei que ela quebrou em parcelas de R$800, coisa de maluco, né? Mas parcelou ali em parcela de R$800, a gente iria pagar ali aqueles R$800 por mês. Começamos a pagar para ela. Lembro que no início foi uma felicidade muito grande, porque era um ponto comercial já antigo, já ia muito cliente, era próximo de escola, era uma avenida movimentada, então aquilo brilhantou meus olhos de uma forma que falei, não, esse negócio é meu. Depois vou até colocar algumas imagenzinhas aqui no canto, tentar colocar aqui, para vocês verem como que era o comércio. Mas assim, era um comércio muito simples, tinha algumas vitrines trincadas, como eu não conhecia do mercado também, só peguei e entrei, mas tinha muito produto vencido, que acabava entrando no bolo ali. Tinha muita mercadoria que é curva C, curva D, que não tinha saída nenhuma, mas estava ali no comércio e eu achava que estava tudo perfeito. Tinha um trambolho gigante lá, uma geladeira com 3 portas, não vendia tudo aquilo, mas estava lá e gastava de energia R$800, isso há 4 anos atrás. Então, para mim,
Era um negócio comunal e na época faturava ali cerca de R$ 300 por dia. Ali era o pico, ali era 250, 200, 300, esse era o faturamento. O local do imóvel era da própria proprietária lá, então era a pessoa que me vendeu o ponto comercial, ela também era dona do imóvel, então pagava ali cerca de R$ 1.500 por mês. Nós adquirimos o ponto comercial ali no final de outubro. Lembro que a gente trabalhou o mês de novembro super bem, foi bom de faturamento. Eu tinha comprado o ponto comercial mais para o meu sogro trabalhar lá, então ele começou a trabalhar lá pra gente. Eu lembro que foi um bom faturamento. Entrou o mês de dezembro, que era a época de férias escolar. E daí quando entrou essa época de férias escolar, eu lembro que a gente falou, não, é férias, então por isso que vai cair um movimento. Mas a gente já estava pensando no mês de fevereiro, que era o mês que ia iniciar as aulas. Então a gente se organizou ali no mês de dezembro, de janeiro, compramos House, Trident, Pirulito, que era o que vendia muito naquela época, salgadinho. E quando foi para iniciar, tivemos um problema. Foi o primeiro mês de pandemia. Então começaram a vir as notícias que não poderia abrir mais comércio, tinha um monitoramento intensivo ali da polícia, então se pegasse era multa. E eu lembro que foram 3 meses muito difíceis, porque foi fevereiro, março e abril, tudo fechado, não podia abrir nada. Quando foi por volta do mês de maio, começaram a flexibilizar. Mas eu lembro que naquela época eu ainda estava como CLT, então trabalhava como CLT, meu sogro na doceria e a minha esposa trabalhava com estética, mas tinha dado uma queda no movimento por conta da pandemia mesmo, que não poderia atender daquela forma. E daí o que aconteceu? A gente vinha fechando um negativo todos os meses, porque eu pagava R$ 1.500 de aluguel, pagava mais R$ 1.500 de salário para o meu sogro, pagava mais de R$ 1.000 de luz, pagava o MEI, pagava que mais? Água, pagava imposto. Então tinha uma série de coisas que a gente pagava ali e que foi fechando no negativo. Eu lembro que quando foi no mês de maio, começou a reabrir, a gente abria meia porta. Teve que fechar, a loja ela era extensa, né? Ela tinha cerca de 15 metros de profundidade e ela tinha cerca de 5 de largura. E a gente teve que colocar um balcão na frente porque eles não poderiam entrar pro fundo, né? Tinha que comprar ali, mas a partir do momento que a gente fez aquilo dali, começou a vender um pouco mais. As crianças ainda estavam em recesso, foi a época que a gente começou a trabalhar com iFood, estava tirando para tudo quanto é lado. Entrega, a gente passou nosso WhatsApp, os clientes mandavam mensagem para comprar ali com a gente via WhatsApp e a gente seguiu desse jeito durante algum tempo. Quando foi por volta do mês de junho, mês de julho, eu lembro que meu sogro falou que não dava mais para ele, a gente também não estava muito feliz com a situação que ele estava lá e eu lembro que eu falei para minha esposa, vou entregar esse negócio, não quero mais não, tá fechando negativo. E ela pegou e falou para mim assim, não, eu vou fechar minha estética, que ela tinha um ponto alugado, eu vou fechar minha estética e vou focar 100% nas lojas. Quando ela falou isso, me deu um friozinho na barriga, né? Porque ela tinha estudado muito para fazer a função que ela fazia e ela estava largando o sonho dela para viver algo que a gente estava adquirindo, né? E quando ela fez isso, eu lembro que eu olhei no Banco Itaú, o Banco Itaú é meio doido, eu com o nome sujo já há algum tempo, e o Banco Itaú me liberou 30 mil de limite. Eu falei, Kelly, você tem certeza disso? Tenho certeza. Vou ficar nas lojas. Eu falei, então vou apostar tudo. Peguei e fiz um empréstimo de 30 mil reais. E eu lembro que naquela época o ponto era bem simples, né? A gente já tinha feito algumas reformas mais simples nele, mas eu falei, eu vou investir com força. Paguei mais de 7 mil reais para fazer uma fachada bonita no comércio. A gente deu uma reformada do lado de dentro, comprou algumas coisas. Daí beleza, melhorou um pouco o movimento. A gente vendia, já começaram a liberar, as aulas começaram a voltar. E eu lembro que a gente vendia muito sorvete lá. Pote de sorvete, vendia picolé, vendia diversos produtos focados na linha de sorvetes. E tinha uma boa adesão. E a gente vendia uma marca chamada Sorvesan, que é muito forte aqui na região oeste de São Paulo. Depois que começaram a liberar, a gente vendendo bem, coisa de um mês depois, a Sorvesan inaugurou uma fábrica a 500 metros da minha loja. E o que acontece? Foi muito ruim pra gente. A gente quase quebrou novamente ali, porque o nosso movimento caiu em 70%.
Porque eu comprava com a Sorvesan, só que o valor que eu pagava para revender era o valor que o cara vendia na porta. Então não tinha preço. E os meus clientes começaram a fazer comparativo e falaram, meu, o valor que você está vendendo aqui é 2 vezes o valor do cara. Ou é mais caro que o produto deles lá. Não tá valendo a pena, vocês estão ficando loucos, aqui é careiro. Daí, tipo, a gente começou a ficar com a percepção que os nossos produtos é careiro. E aquilo me chateou bastante novamente. Mas Deus incomoda a gente de diversas formas e eu acho que todo problema ele acaba vindo para nos capacitar, para agregar de alguma forma. E não foi diferente dessa vez. Eu lembro que tinha sobrado parte do dinheiro do empréstimo que eu tinha feito, né? De 30 mil, a gente tinha gastado ali uns 12, 13 ali com algumas coisas. E eu me enfiei numa dívida. Eu lembro que no início, quando a gente começou a mexer com isso aí, eu falei com o dono da Sorvesan, um dos donos da Sorvesan, que tinha uma distribuidora aqui na região oeste, e ele me levou na loja dele e me apresentou o sorvete por quilo. E eu fiquei encantado com aquele negócio, porque ficava no centro de Jandira, tinha uma adesão muito grande, a loja era pequenininha, compacta, mas faturava muito, muito mesmo. Eu falei, não, eu quero esse negócio. E ele me apresentou o fornecedor. E através desse fornecedor, que é o pessoal da Geraldo Balcões, desculpa, até dar uma falhada aqui, da Geraldo Balcões, eles fazem estruturas de sorvete por quilo. E eu lembro que eu falei com o Fábio, achei aquele valor absurdo, né? Que era mesa de granito, cadeira, a estrutura de sorvete por quilo, mas eu achava um valor absurdo. Eu lembro que na época deu tipo uns 25 mil reais. E eu falei, não, eu vou fazer isso. Então paguei o valor que eu tinha e enfiei numa dívida parcelada ali, mensal, para reformar a loja. E aquilo ajudou momentaneamente. Só que ainda não resolveu o meu problema, porque os caras ainda tinham um preço muito competitivo, mas eu tinha um sorvete por quilo que era um diferencial na região. E mesmo assim a gente continuou trabalhando. Em conversa com a proprietária da antiga doceria, né, que era a Bomboniere da Rose, ela tinha uma picoleteira, que é uma maquininha pequena que faz picolés, né? E ela falou, David, pega essa maquininha, vai ser bom para vocês, não sei o que, vai dar um preço mais competitivo, e aquilo ficava na cabeça. E eu também não tinha dinheiro para comprar aquele troço, que é muito caro. Se for comprar uma picoleteira nova, junto com as formas, com as extratoras, com liquidificador industrial, tudo novo, acaba saindo muito caro. Só que eu lembro que na época ela falou assim, ó, se você for comprar, eu faço por 10 mil reais e eu parcelo para você por R$ 1.000 por mês. E a gente enfrentou aquele negócio. Começou a pagar R$ 1.000 por mês, só que daí a gente tinha um picolé mais competitivo, gastava ali de receita 40, 45 centavos para fabricar ele, e a gente começou a vender o picolé R$ 1 e nossa clientela começou a voltar para o nosso comércio. E aquilo começou a dar fôlego, foi dando um ânimo a mais, só que até aquele momento eu ainda trabalhava como CLT, não trabalhava diretamente nas nossas lojas. E sempre tive o medo de abandonar o CLT para focar nas nossas lojas. Quando foi cerca de um ano depois de toda a situação e estava andando, o nome Baruch Doceria e Sorveteria, ele não era nosso. Ele pertence, Baruch Balas de Coco, a uma pessoa chamada Aparecida, que é uma conhecida nossa, muito próxima, inclusive a nossa pastora. E daí eu perguntei para ela se a gente poderia utilizar o nome, e a gente colocou esse nome no nosso comércio. E um ano depois, a gente trabalhando com isso, já com Baruch Doceria e Sorveteria, e depois das reformas, ela se interessou em montar um ponto comercial lá e eu entrei junto com ela como sócio. A gente trabalhou ali cerca de 5, 6 meses juntos, e daí a sociedade não estava dando muito certo, eu vi que não era o caminho que eu queria, nem que ela queria, e acabei vendendo minha parte, mas ainda continuou com o Baruch Doceria e Sorveteria lá. Cerca de uns 6 meses depois, eu, juntamente com a minha esposa, resolvemos abrir mais uma doceria e sorveteria, que é a Baruch, que é localizada no centro de Barueri. E lá foi difícil no início, porque o movimento era baixo. A gente abriu no mês de janeiro, mas enfrentou muito tempo de chuva. A loja lá tem cerca de uns 3 anos, o primeiro ano foi o mais complicado. Muita chuva, muito frio, muita dificuldade. Hoje é uma das principais lojas da gente e uma das mais constantes. Ela fica localizada justamente no centro de Barueri, numa próxima à avenida principal lá, mas tem um movimento bacana. Essa loja foi muito mais fácil para a gente abrir. Como a gente já sabia o caminho certo do que funcionava dentro da sorveteria, então, eu acho que a estrutura de sorvete por quilo, ela funciona muito bem. Então, a gente já iniciou. O sorvete do picolé, ele tem que ter uma visibilidade um pouco maior. A gente colocou. Nessa época, a gente já tinha começado a trabalhar com o Juju Gourmet, que também é um produto muito bom, que tem muita saída e tinha pouco lugar.
E a gente começou a colocar como uma exclusividade também nas nossas lojas. E também começou a vender ali muito bem. Só que uma coisa começou a me desanimar na loja que a gente tem no bairro, que era roubo. Nossa, mas roubo de criança mesmo. Criança ia, colocava mercadoria dentro das blusas, colocava no bolso, enquanto um chamava funcionária, que a gente começou, depois de um determinado período, a gente colocou uma pessoa, chamava funcionária, o outro ia lá e roubava. Eu sei que a gente começou a ter uns roubos gigantescos ali. E aquilo foi me desmotivando, até chegar ao ponto que eu falei, Kelly, eu vou vender, Kelly é minha esposa. Kelly, eu vou vender nosso comércio, não vou continuar desse jeito. Ela, você tem certeza? Quer vender? Eu falei, quero. Daí fui nem anunciei nem nada, só falei com a dona do imóvel lá e ela arrumou um comprador para mim. Eu lembro que na época a gente vendeu lá o comércio ali por cerca de uns 80 mil reais, com tudo que estava dentro, como estava funcionando lá. E a pessoa que assumiu pagou esse valor, pagou 40 à vista e 40 à vista? Não, 20 à vista e o restante parcelado. Não, minto, foi 40 à vista mesmo. E o restante parcelado. E o que a gente fez? Ao invés de gastar o valor à toa, a gente foi lá e reinvestiu num outro ponto e montou numa avenida. Então montamos a Baruch Doceria e Sorveteria na avenida. Peguei, montei esse ponto na avenida principal, colocamos uma fachada bacana. Eu vou te falar, para quem quer fazer fachada de ACM, eu sinceramente, para o cara que não tem dinheiro, eu não indico, tá? Tenta focar ali numa plaquinha que seja visível os seus produtos, tudo, mas não gasta dinheiro com esse trem, porque assim, é algo para quem tem dinheiro sobrando. Hoje eu enxergo dessa forma, tanto é que a nossa terceira loja, a gente abriu dessa maneira, não abriu com fachada de ACM, não abriu com uma de frescura, focou no ambiente, focou no produto e vem dando certo. Montamos esse outro ponto e nesse outro ponto a gente começou a falhar num dos principais motivos que os negócios quebram, que é com funcionário. A funcionária que a gente colocou lá, ela simplesmente estava roubando a nossa loja. Então a gente saiu de um lugar que a gente estava sendo roubado pelos clientes. Teve caso com funcionário também, né, de roubar ali, mas era coisa mínima e depois a gente acaba dispensando. Mas saímos de um lugar que era muito roubado por clientes e fomos para um lugar que logo no início, tipo, a gente faturava super bem e caiu o movimento quando a gente contratou a pessoa. Só que cristão tem aquela visão, não, tá vindo, amém, é Deus colocando as mãos, se for para baixar vai baixar, se for para subir vai subir. Só que a gente não se atentou à pessoa. A pessoa que a gente colocou lá era uma pessoa de má índole. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava começando a roubar. E depois que a gente identificou isso, a gente descobriu vários outros problemas. E a gente só conseguiu descobrir, graças a Deus, que teve uma pessoa que trabalhou pra gente chamada Mayara, e ela foi comprar no nosso comércio, olha que absurdo. Foi comprar no nosso comércio e chegou lá, fez uma compra, e essa pessoa que trabalhava na loja, ela simplesmente falou assim, ó, faz o Pix nessa conta. E tava passando o Pix dela pra pessoa pagar. Daí a Mayara falou assim pra menina, é isso mesmo? Tem que fazer nessa conta? Ela falou, sim, é nessa conta. Só que era o Pix próprio dela. Nisso que ela fez isso, na hora que ela saiu da loja, ela mandou mensagem pra minha esposa. Falou, ó, Kelly, a menina lá mandou fazer um Pix diretamente pra conta dela. Daí a Kelly ela já é branca, ficou transparente, de tão pálida. Falou, não, vai lá e fala pra essa menina sair, não sei o que. Eu lembro que eu tinha ido pra um evento da igreja lá, tudo. Fiquei 3 dias lá num evento dos homens lá, pedindo discernimento pra Deus, sabedoria do como conduzir o nosso negócio. E quando eu voltei, tipo, 1 hora depois aconteceu essa situação. Então foi livramento. Mandei ela embora. Depois que a gente começou a ficar na loja, colocou outras pessoas lá, começaram a ver as histórias. Que ela fez isso diversas vezes. Que ela falava que ela era dona do comércio. Pediu dinheiro pra um monte de gente. Coisa de maluco. Enfim, a gente conseguiu ajustar. Essa loja, ela começou a performar muito mais no ano passado. E lembro, é prova atrás de prova. Lembro que ali no mês de janeiro para fevereiro, final de janeiro, a loja do centro de Barueri tava com as contas tudo paga, tudo certinho, e a Enel simplesmente cortou a minha luz. Cortou minha luz e não foi nem no relógio, foi lá no poste e cortou. Foi numa quinta-feira, isso era por volta da meio-dia, eu lembro que eu recebi uma ligação ali da minha esposa, e a minha esposa desesperada, e ela falou que tinham cortado a luz,
e que não iam religar. Daí a gente foi, ligava lá, o cara deu a entender que eu tinha religado do meu relógio, tinham cortado, eu tinha religado, e por isso que eles tinham cortado no poste. Eu falei, vocês estão ficando loucos, vocês estão falando um monte de merda aí, não sei o quê. Enfim, fomos lá na Enel, e chegando lá na Enel, eles inventaram um monte de desculpa, falou que era parcelamento, que não tinha sido pago, que a gente tinha parcelado uma conta anteriormente, e eles estavam falando que a gente tinha deixado parcela de lado, e a gente falou assim que não era aquilo, e como que era cobrado. Então eles falaram, não, mas vem nas faturas. Eu falei, mas tem alguma fatura pendente? Não. Eu falei, mas como que tem alguma coisa pendente aí então? Enfim, resumo da ópera. A Enel cortou nossa luz errado. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira era para eles terem religado, não religou. No sábado não religou, no domingo não religou, veio a religar na segunda-feira. Gerou um prejuízo de mais de 25 mil reais, dinheiro que a gente não tinha, né? Porque fazia pouco tempo que a gente tinha aberto a loja do Canal da Mancha, que é a loja que eu falei que fica na avenida, né? E não tinha dinheiro para manter tudo isso daí. Eu sei que a gente entrou com ação na justiça, inclusive saiu no início desse ano a questão do processo. Então o ano passado foi um ano muito difícil, apesar da loja do Canal da Mancha ter ajustado o problema, começado a faturar mais, a loja de Barueri mesmo passando por esse problema, a gente ajustou o estoque, começou a andar. Foi um ano muito conturbado, com muita dívida, coisa desesperadora. Mas mesmo assim, quando chegou no final do ano, surgiu uma oportunidade muito grande ali de pegar um ponto comercial. Era um ponto comercial bem espaçoso, né, bem grande ali. Já nesse período a gente já tinha comprado uma maquininha de sorvete, então estava fazendo alguns potes de sorvete, potinho de sorvete, as nossas massas, algumas massas para nossas lojas, nós já estávamos fabricando. E falamos, não, é a hora de expandir. Então vamos pegar um ponto maior para fazer uma fabriquinha maior e começar a vender com maior quantidade para outros comércios. E graças a Deus a gente pegou e conseguiu alugar, fizemos uma reforma boa e foi quando eu falei assim, ó, eu vou sair da empresa que eu trabalho, né, e vou focar no nosso negócio, né. E fiz isso, conversei lá na empresa, meu gestor mandou eu embora, eu peguei o dinheiro, foi quando eu fiz o investimento na fábrica, comprei ar-condicionado, fiz parede de drywall e coloquei tudo lá. E daí a gente começou a trabalhar, eu falei assim, Kelly, eu vou voltar pro CLT, porque eu queria ser mandado embora para pegar o dinheiro e reinvestir lá. Só que a ideia era voltar pro CLT, continuar trabalhando com o CLT e ela dando sustentação para todas as lojas, dando suporte para todas as lojas, com os funcionários de todas as lojas. Tem um funcionário por loja. E daí a gente começou a fazer dessa forma. Eu consegui um emprego com um pessoal muito gente boa. Só que daí eu trabalhei um mês só. Porque durante esse um mês era um emprego bom, tinha grande chance de crescimento. Só que a minha esposa começou a ficar maluca. Ela não estava conseguindo dar conta, não conseguia dar suporte para casa, não estava conseguindo cuidar da nossa filha corretamente. E daí eu cheguei na conclusão, ou eu continuava no CLT, com a segurança do CLT, ou eu saía e focava nos meus negócios. E a opção que eu tive foi de sair, focar nos meus negócios e dar mais vazão para minha família, para minha casa e cuidar dos meus ali. Resumo da ópera, eu já passei por diversas dificuldades nos nossos negócios, diversos problemas que a gente enfrentou ali. Só que o que eu tenho para dizer é assim, se a gente for pedindo direcionamento para Deus, pedindo sabedoria para Deus e buscando a todo momento desenvolver o nosso negócio, não gastando à toa o dinheiro, porque assim, desde quando a gente começou a mexer com isso, mesmo eu como CLT ou minha esposa trabalhando na estética, a gente sempre pegou o nosso dinheiro e colocou para dentro do negócio, reinvestiu no negócio, desde compra de freezer a tudo. E na época que a gente montou lá a Bomboniere, como eu falei, a gente começou com zero, não tinha um monte de dinheiro, rio de dinheiro para fazer de investimento. Eu lembro que uma plaquinha no meu comércio de R$30 era um parto para mim comprar, porque eu pensava mil vezes, tinha conta de água, conta de luz, as contas tudo para pagar, eu não queria fazer isso. E hoje em dia, graças a Deus, a gente foi evoluindo, foi crescendo nosso comércio, a gente tem uma capacidade maior de investimento, ainda não está no ponto que a gente deseja, mas até por isso eu estou iniciando esse canal, para começar a registrar todos os momentos, falar sobre os momentos do meu negócio, compartilhar as dificuldades de forma estratificada ali. Eu acho que tem vários pontos que dão para ser abordados ali, desde questão de marketing, de comunicação, de visual de comércio, de gestão de comércio,
que daí tem diferentes tipos de gestão. Pode ser no papel de pão, mas eu acredito que tem que ser feito, tem sistema, tem planilha, enfim. Eu acho que todos esses temas dão para ser abordados aqui. E com relação à minha experiência também nesse ramo de sorvete, eu vou começar a compartilhar desde maquinário que a gente utiliza, qual que é o volume que a gente consegue produzir e o quanto que a gente consegue lucrar em cima disso daí. E acredito que essas informações vão contribuir de alguma forma para você aí que está nos assistindo, tá? E por isso que eu peço a sua ajuda, se inscreva no nosso canal aí, dê uma força aí com nossos vídeos, compartilhe eles também. Eu acredito que com a força de vocês que estão assistindo aí, a gente vai conseguir evoluir e levar muita informação positiva para todo mundo que está assistindo, beleza? Um forte abraço para vocês aí.